Olá, pessoal! Estamos dando início à nossa segunda aula de língua portuguesa. Tema da aula: artigo de opinião. Então, gente, eu não poderia deixar de mostrar aí o nosso gatinho aí, ó, tá focado, estudando estratégias militares, né? Tá focado na leitura, buscando novos conhecimentos. Então, sigam o exemplo, pessoal. Leiam. Então, como eu disse, a gente vai dar início ao nosso artigo de opinião. Então, vamos lá. A apresentação. Os artigos de opinião. Deixa eu pegar aqui. Ok. Então, gente, os artigos de opinião são importantes instrumentos para a formação do cidadão. Aprender a ler e a escrever esse gênero contribui para o desenvolver a capacidade de participar, com argumentos convincentes. Olha lá. Argumentos convincentes. Das discussões sobre as questões do lugar onde se vive. E, mais do que isso, de formar opiniões. Opa. Vamos lá. Argumentos convincentes das discussões sobre as questões do lugar onde se vive. E mais do que isso, de formar opinião sobre elas, contribuir para resolvê-las, praticar a cidadania. Então, gente, no artigo de opinião, a peça fundamental, a peça-chave são esses argumentos. Eles devem ser convincentes. Então, tá aí a estratégia de um bom artigo de opinião. Tem que se usar, né, palavras-chave de modo a convencer o leitor de que o autor ele tem toda a razão naquilo que ele está falando. Ele tem toda a certeza, toda a razão e que o caminho é aquele que ele está propondo. Articulista. Articulista, gente, é aquela pessoa que melhor desempenha e utiliza esses artigos de opinião. É geralmente um especialista ou uma pessoa reconhecida na comunidade que escreve artigos de opinião sobre algum assunto que está sendo discutido na mídia, imprensa, internet ou televisão. Definição: gênero discursivo claramente argumentativo, que tem por objetivo expressar o ponto de vista do autor. Então, ó, ele expressa o ponto de vista do autor. Então, o autor, né, utiliza-se de palavras para expressar o seu ponto de vista, que o assina sobre alguma questão relevante. Então, pessoal, aí vocês perguntam, e o que seria essa palavra relevante? Relevante, pessoal, é algo que está relacionado. Né? Se ele está falando de um assunto, então ele propõe uma situação que se relaciona àquela questão que ele está propondo. Está relacionado ou tenha algo a ver. Tem que ter a ver. Relevante é isso. Em termos sociais, políticos, culturais, etc. O caráter argumentativo do artigo de opinião é evidenciado pelas justificativas de oposição arroladas pelo autor. Então, arroladas quer dizer apresentadas, pessoal, pelo autor, para convencer os leitores da validade da análise que faz. Então, entenderam, pessoal? O artigo de opinião, como diz aqui, ó, é evidenciado pelas justificativas. Ó, evidenciado pelas justificativas de posição. Então, as posições que o autor se utiliza, ele tenta fazer o quê? Ele tenta convencer os leitores. Certo, gente? É isso aí, ó. Os pontos-chave de um artigo de opinião são esses, ok? Vamos lá.
Como os jornais e revistas destinam a maior parte do seu espaço para textos informativos, é importante que haja alguns textos em que as notícias mais relevantes possam ser analisadas. É essa a principal função dos artigos de opinião. Então, notícias mais relevantes. A palavra relevante mais uma vez. Como eu já tinha dito antes, né? A palavra relevante é algo que está relacionado com o assunto, né? É algo que tem tudo a ver com aquilo que está sendo proposto. Então ele utiliza-se de uma outra forma, né? de abordar o assunto, tentando puxar o leitor para as ideias dele, certo? Ele tem muitas vezes uma ideia diferenciada, um ponto de vista diferente, então cabe a ele tentar convencer que não é daquele jeito que a coisa foi exposta, foi colocada por um jornal, por uma revista, por uma outra revista, por um outro jornal, ou que as pessoas estejam, né, basicamente entendendo de uma tal situação. Então cabe a ele mostrar o outro lado, certo? Para isso ele vai ter que precisar usar os argumentos. Os argumentos são importantes. Próxima etapa, próxima parte. O leitor encontra nesses textos um espaço, a parte aqui, o leitor encontra nesses textos um espaço de reflexão mais detalhada, que por vezes o auxilia a compreender melhor o mundo em que vive. Pode servir de base para afirmar sua própria opinião, ou ainda confirma uma posição que já tem sobre determinado fato ou questão. Ok, pessoal? Então, nesse caso aqui, o leitor encontra nesses textos, os textos, nos artigos de opinião. Que textos são esses? Nesses textos. São justamente os artigos de opinião. Um espaço de reflexão. Então, ele vai fazer suas reflexões sobre aquilo que está sendo proposto, mais detalhada, uma vez que é utilizado vários argumentos para convencer vocês, leitores, que por vezes o auxilia a compreender. Então, ajuda muita gente a compreender melhor os fatos, já que ele utiliza-se vários argumentos, que eu vou mostrar quais são esses argumentos, utilizados dentro do artigo de opinião, que faz com que as pessoas se convençam, certo? Compreender melhor o mundo em que vive e poder viver, melhor, servir de base para formar sua própria opinião. Ou seja, esses argumentos, né, esses artigos de opinião fazem com que as pessoas até utilizem eles como base para chegar às suas próprias conclusões. Ou ainda confirma uma posição que já tem, que a pessoa já tem, confirma uma posição que a pessoa já tem sobre determinado fato ou questão. Certo, pessoal? Então é isso, o artigo de opinião ele é muito útil para quem quer fazer-se de uma boa leitura interpretativa. Ok? Vamos lá. Os artigos de opiniões têm algumas características. Olha aqui, duas pessoas, né? Cada um dando a sua opinião com um megafone, né? Uma querendo expor o seu pensamento, querendo convencer o outro, o que tiver melhor lábia, né, como diz o ditado, que vença. Então, características, vamos lá. Texto argumentativo, que difunde a opinião sobre um tema polêmico. Então, texto argumentativo que difunde a opinião sobre um texto polêmico seria basicamente difundir. Difundir, gente, nada mais é do que transmitir ou veicular. Então, texto argumentativo que transmite ou veicula a opinião sobre um tema polêmico. Circula nos meios de comunicação em geral, por exemplo, jornais, revistas e etc. Então, esses textos, artigos de opinião, eles vão estar aqui, circulando nesse aqui.
Por exemplo, né, pode ter mais, jornais e revistas, e como tem, etc., pode vir em outros meios, certo? Ó, tem como estrutura básica uma ideia central que resume o ponto de vista do autor. Ó, ideia central que resume o ponto de vista do autor. Então, o autor ele dá o seu ponto de vista, o que ele acha sobre aquele tema. Onde ele vai tentar lhe convencer, talvez, do contrário, do que a mídia ou do que aquele fato, aquele assunto está sendo repercutido. E sua fundamentação com base nos argumentos, com base em argumento. Então ele tem que ser bom nisso aqui, argumentos. Se vocês não entenderam ainda o que é esses argumentos, até o final da aula vocês vão entender o que é esses argumentos, porque eu vou mostrar alguns exemplos. Construídos a partir de verdades. Então esses argumentos, gente, tem que ser construídos a partir de verdade. Para eles serem convincentes, então tem que mostrar às pessoas que aquilo que ele está falando tem base, gente, tem fundamento, certo? Exige a variedade de padrão da língua. Então, na utilização da produção de um artigo de opinião, quem escreve esse artigo de opinião tem que se utilizar da língua padrão. Então não pode ter gíria, não pode ter palavrões, não pode ter palavras reduzidas, né, como você, veio ser. Não pode ter nenhuma variação, tem que ser de acordo com a língua padrão. Certo? Ok, gente? Então vamos lá. Sua estrutura. Na estrutura, gente, temos a introdução. Traz uma questão polêmica e relevante e atual. Polêmica, ó. Justamente porque todas as questões polêmicas sugerem debate, né? Sugerem pontos de vista diferentes e tem que ser da atualidade. Se for coisa muito do passado, não vai ser tão relevante, né? Pode até ser relevante, mas não vai chamar tanto a atenção como o atual, como agora, que é o caso da pandemia, né? Onde, digamos que o presidente, como vocês já viram noticiar na televisão, ele é totalmente contrário a o que sugere, né, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, né? Os cuidados que ela sugere. Então, isso aí gera uma discussão, né? Tem muitas pessoas que estão a favor do presidente e outras não, preferem se apoiar na ciência. Mas vamos lá. Explicita sua posição diante dessa questão. Então, dentro da introdução, ele deixa claro sua posição, né? Deixa claro, explicita, deixar claro na vista, né, sua posição diante dessa questão. Se ele é a favor ou se ele é contra, gente. No desenvolvimento, apresenta argumentos para convencer o leitor. De prova concreta, ó, são os tipos de argumento. Ó, prova concreta, de autoridade, que no caso, a autoridade, nosso presidente agora no momento não está sendo um bom exemplo, né? Ele não quer que as pessoas fiquem em casa. E com base em exemplificação, que é um outro exemplo aqui, se a gente for utilizar o exemplo de outros países, como agora os Estados Unidos, lendo uma matéria ontem, um médico disse que já voltou atrás, que antes ele achava que não deveria parar, né? E hoje ele tem uma posição totalmente contrária, conseguindo o exemplo de outros países e o próprio exemplo lá dos Estados Unidos, né? Ele voltou atrás ontem numa matéria, certo? E discute opiniões contrárias. Então, tudo isso aqui, ó, é discutido no seu desenvolvimento de um artigo de opinião. E na conclusão, apresenta proposições. Então, proposições, o que ele apresenta são propostas. E quais seriam essas propostas? Aí vocês, diante do tema abordado, vão saber qual é a proposta que ele está querendo chegar, né? Onde é que ele está querendo chegar. Qual é as suas ideias? Ele está querendo levar vocês a fazer parte da sua mesma linha de pensamento. Explorando sua reflexão. Vamos lá. Primeiro, vocês já leram um artigo de opinião? Onde ele é publicado?
3. Qual a função desse tipo de texto? Será que até agora já deram elementos para vocês chegarem a responder uma dessas questões, gente? Qual tipo de assunto pode ser abordado em um artigo de opinião? Então vocês pensem, gente, daqui para o final eu vou estar abordando mais essas situações. É só para reflexão, ok? Então, quando a imagem opina, será que uma imagem tem a capacidade de opinar, gente? Vamos ver, né? Olha lá. Meu pai sempre dizia, não levante sua voz, melhore seus argumentos. Desmond Tutu, Nobel da Paz. Ele ganhou o prêmio Nobel da Paz, o Desmond Tutu. Então vamos lá. O que isso quer dizer? Ó, o que seria mudar os argumentos? Como falou aqui na... Melhore seus argumentos. Não é isso? Ó, o que seria mudar os argumentos? O que seria, pessoal? Pensa aí um pouquinho, rápido. Vamos lá. Seria necessariamente mudar suas palavras. Palavras? Como assim? Ó, usando com inteligência o seu poder de convencimento. Então, mudar as suas palavras, gente, seria mudar a forma como você utiliza essas palavras, usando com inteligência o seu poder de convencimento. Palavras, justamente aquelas palavras-chave que irá convencer as outras pessoas de que você está correto, que você está certo, né? Como diz aqui, não levantar a voz, porque tem muita gente que quando se acha que está perdendo em uma situação, ela começa a se alterar, né, gente? E começa a falar cada vez mais alto, né? Aí é onde surgiu aí essa informação aí, melhor, essa mensagem, ok? Então a imagem já opinou aí. Vamos lá. Discutir versus argumentar. Ó, discutir, o que seria isso? Analisar questionando, levantar questões a respeito de algo. Isso é discutir. Analisar questionando. Quando a gente analisa algo, desculpa aí, pessoal. Quando a gente analisa algo fazendo questionamento, né? Levantar questões a respeito de algo. Isso é discutir, é uma coisa mais assim suave. Argumentar. O que seria argumentar? Defender pontos de vista contrários sobre algo. Debater. Então, gente, olha aí. A definição de argumentar. Defender pontos de vista contrários. Então, se você pensa diferente, se o autor pensa diferente, então ele vai defender esses pontos de vista dele contrários. E que ele vai fazer de tudo para lhe convencer e fazer você apoiá-lo, certo? Então a relação de diferença entre discutir e argumentar são essa. Discutir é algo mais leve, onde é só questionado, onde é só apresentado, só levanta a hipótese a respeito de algo, né? Ele não tenta convencer, mas já discutir é o contrário. Ele tenta convencer de qualquer modo que aquela situação ali é do jeito que o autor está querendo dizer. Então vamos lá, continuando, gente. Ó, nesse quadrinho aqui, temos o seguinte: senhoras e senhores, apresentamos Argumento dos Deuses. Eu sou a verdade e você é uma mentira. Deixa eu mudar a cor aqui. Eu sou a verdade e você é uma mentira, disse o primeiro, né? Não é. Isso aqui já disse o contrário. É sim. Não é. Tá vendo aí, pessoal? É sim, é sim, é sim. Não é, não é, não é. Aí os dois ficaram aqui, ó, chateados, emburrados um com o outro. E terminamos mais um argumento dos deuses. Viram aí, pessoal, os argumentos que eles utilizaram? E agora? Ó,
Eles estão argumentando ou discutindo? Por quê? E agora, pessoal, eles estão argumentando ou discutindo? Discutindo. Vamos lá a resposta. Na tirinha, eles apenas discutem, pois não apresentam argumentos para defender um ponto de vista. Como vocês viram, ficaram só naquela, né? Não, é sim. Eles não utilizaram de palavras, né? Para um tentar convencer o outro do seu ponto de vista. Sobre o que eles discutem. Eles discutem sobre quem se acha o verdadeiro Deus. Quem é a verdade? Então, essa discussão deles, né, era exatamente sobre isso. Mas, ao ler a tirinha, pode-se afirmar que o título faz jus à narrativa? Não, pois eles não usam bons argumentos. Se o título era Argumento dos Deuses, gente, né? Senhoras e senhores, apresentamos argumentos dos deuses. Então não faz jus por isso, já que diz que é argumentos e lá a gente não viu, né? Durante a sua trajetória não vimos esses argumentos, então não faz jus os argumentos dos deuses. Questão 3. Ok? Ficam apenas no não é, né? Como vocês viram. Ó, pessoal, analisando aí essas duas imagens, o que é que a gente pode interpretar dela? Suporte de papel, né? É onde dentro o papel aqui, ó, é da cor verde, certo? E a parte transparente da ideia, né, simboliza a América do Sul, né, gente? Então vamos lá. Algumas reflexões. Com qual propósito o suporte de papel foi usado? E aí, gente? O que é que vocês acham? Com qual propósito esse suporte de papel foi utilizado? Basicamente, a gente fazendo uma análise, né, que ele foi utilizado de modo a conscientizar as pessoas em relação ao uso do papel higiênico, melhor, do papel toalha, né? Então, tópico 2. O papel está sendo comparado a quê nesta imagem? Então, aí a gente precisa analisar, gente, o que nessa situação aqui? Analisar que o papel ele foi tingido de verde, né? Então, isso aí, ó, se é para questões, como tem aqui minúsculo, eu vou ler aqui, mas tem aqui no porta-papel, salve papel, salve o planeta. Melhor, salve o planeta, né? Então, com isso a gente vê que o papel está sendo comparado ao que nessa imagem? Comparado às árvores, né? Já que ele é verde e a gente sabe que o papel é feito de madeira, né, de árvores, é desmatamento, né? É ocasionado justamente para a produção também de papel, certo? Por isso que foi ilustrado aí. Terceira situação. Que ideia as duas situações representadas na imagem traz? E agora? Qual seria essa ideia, né? Qual é a intenção do autor em ter criado esse porta-papel com esse design aí, com esse desenho? Aí a gente pode sugerir que quanto mais se gasta papel, né, gente? Olha, quando aqui estava cheio, né, praticamente cheio, quanto mais se gasta papel, mais se derruba árvores, né? Então é essa a lógica, né, dessa imagem do seu criador, certo? Então, e ele utiliza quais foram os argumentos que ele utilizou aí? Mostrando através da imagem aqui, convencer as pessoas dessa realidade. Quanto mais papel você usa, né, mais o América do Sul vai ficando sem árvores, o nosso continente, certo? Ok? Então vamos lá. Como um artigo de opinião se torna convincente, gente? E aí? Vamos ver, né?
Vamos explorar os tipos de argumentos usados pelo autor para sustentar sua tese. Aí para isso existem vários. Como primeiro aí, argumento baseado no consenso. É o argumento construído a partir de um conhecimento tomado como senso comum, senso comum ou consenso, tido como um saber partilhado, ou seja, um saber que todo mundo tem consciência, gente. Por isso que é baseado em senso comum. Todo mundo tem consciência dele. Por exemplo, aqui, a educação é a base do desenvolvimento. Todo mundo sabe disso aqui, é senso comum de todas as pessoas. A família é a base da organização social. Então é algo que ninguém vai contrariar isso aqui, entendeu? Mas, aqui, não, hein? O brasileiro é um preguiçoso, aí já não é do senso comum de todo mundo. Algumas pessoas acham isso, outras não. Aí se alguém quiser defender essa tese aí, ela não está utilizando o senso comum. A AIDS é um castigo de Deus. Poucas pessoas vão acreditar nisso aí, gente, né? Poucas pessoas. Não é todo mundo que vai dizer que a AIDS é um castigo de Deus. Então, o senso comum é isso. É que é comum a todos, né, em geral. Ok? Vamos lá. Argumento de causa e consequência. Então, considera-se que a conclusão deve ser aceita justamente por ser uma causa ou uma consequência dos dados apresentados. Exemplos. Tendo em vista que, exatamente em função disso. Então, argumentos de causa e consequência. Tendo em vista que, né? Aí ele dá essa margem. Tendo em vista que amanhã é quarta-feira, tendo em vista que amanhã é quarta-feira, eu não poderei, digamos, que ir ao médico, pois tenho outros compromissos. Então, causa e consequência. Causa é que amanhã, o dia de quarta-feira, né, é um dia que eu não vou poder sair para ir ao médico, e a consequência é que eu vou faltar à minha consulta, certo? Exatamente em função disso, aí quando se diz exatamente em função disso, ele aponta lá a situação, eu não poderei realizar tal atividade. Tá vendo, gente? Causa e consequência. Ele vai utilizar os argumentos mediante as situações que serão expostas. Então vamos lá. Aí existe também a contra-argumentação, como refutar falácias, certo? Como refutar falácias. Falácias são algo que não tem fundamento, digamos que verdadeiro, né, pessoal? Definição. Argumento que procura destruir com razões incontestáveis, que não se pode contestar, gente, porque são verídicas, né? Os argumentos de outrem, argumentos de outras pessoas. A intenção é identificar falácias, ou seja, coisas mentirosas, né? Sem sentido, na argumentação que se quer combater e refutá-las, ou seja, contrariá-las, né? É um argumento aparentemente válido, mas, a oposição aqui, mas incorreto, que poda induz ao erro. Que poda não, que pode, né? Foi um erro aqui de digitação. Que não foi foi minha essa lâmina aqui, mas agora eu estou percebendo que poda induzir ao erro, que pode, ok? Então, vamos lá. Em geral, a contra-argumentação funciona quando se trabalha com um tema polêmico. Então, o tema polêmico, né, que cada um pensa do seu jeito, tem várias pessoas pensando, né, cada um tem as suas ideias, então a contra-argumentação ela entra aí, ok? Então, vamos lá. Existe também outros tipos de argumento de autoridades,
É a ideia que se sustenta pela citação de uma fonte confiável, que pode ser um especialista, aí sim, ok, né? Por um especialista no assunto, ou dada de instituições de pesquisa, que também é confiável, de uma frase dita por alguém, por alguém, aí já é, né? Líder ou político, aí a gente já lembra do presidente, ou algum pensador, enfim, uma autoridade no assunto abordado, certo? Então, isso aqui são utilizados para convencer no argumento de autoridade. Argumento por exemplificação. Como eu disse logo um trecho antes, queria explicar, ia mostrar argumento de exemplificação e argumentos por provas concretas. Ó, por exemplificação, consiste no relato de um pequeno fato, real ou fictício, né, ou criado, ou real ou criado. Ou exemplo de concreto do cotidiano. Então, isso aqui são por exemplificação. Eu utilizo um exemplo para poder, né, argumentar e querer convencer o outro. Argumento por provas concretas. Ao empregarmos os argumentos baseados em provas concretas, buscamos evidenciar nossa tese por meio de informações concretas, extraídas da realidade. Podem ser usados dados estatísticos, porcentagem e rankings. Então, esses aqui são um dos que podem ser utilizados nos argumentos por provas concretas. Então, ele tem como provar que aquilo que ele está dizendo está nas pesquisas, foi pesquisado, está dentro das estatísticas, né? Dentro de um estudo. Vamos lá. Ó, Clarice Lispector. A feiura é meu estandarte de guerra. Eu amo o feio com um amor de igual para igual, em água viva. Então, é uma frase de Clarice, né? Lispector, certo? E agora vou mostrar também que ela diz que a feiura é um estandarte, que ela ama o feio com amor de igual para igual. Vamos ver agora a frase de um outro escritor, que é o Vinícius de Moraes. As muito feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. O que é que ele quer dizer com isso, gente? O que é que ele quer dizer com isso? As muito feias que me perdoem, mas a beleza é fundamental. Ó, fundamental para quê? Então, um outro escritor, ele se aprofundou a essa frase dele aí. Ó. A beleza não é um atributo fundamental. Luiz Alberto Pi. Então, o que a gente pode entender, o que ele quer, vai tentar explicar aí, dentro desse artigo dele de opinião, a gente já vai pegar algumas coisas desse conteúdo. Então, ó, entre os mitos do amor, não provados, porém muito acreditados, encontra-se o da beleza. Ó, ele diz que é mito entre os mitos do amor, né? Ele já introduz o assunto dizendo que é mito, pode ser mito, né? Encontra-se o da beleza, certo? Disse que a paixão pede a beleza para crescer. Nosso querido poeta Vinícius de Moraes, que é o lá, né, que eu acabei de mostrar, chegou ao extremo de afirmar que as feias que me perdoem, mas a beleza é fundamental. Por que é fundamental? Vamos ver se ele responde, gente? Vamos lá. Já na descrição homérica da guerra de Troia, atribuía-se o conflito à beleza de Helena. Então, Helena era uma das mulheres belas lá na guerra de Troia, né? Reforçando a crença no poder da estética, né? E em sua importância para o florescimento do amor. Então, a beleza é importante para o florescimento do amor. Será que só existe amor, gente? Só existe amor? Só é possível se apaixonar por alguém que realmente é bela?
Né? Será que é essa a tese que ele está querendo defender? Ó, no entanto, as coisas não se passam bem assim, na realidade. Se a beleza fosse imprescindível, ou seja, ó, se ela fosse imprescindível, realmente não pudesse faltar para o amor, né? Onde ficariam todos os feios, as pessoas feias, né? E as feias que conhecemos. Então, elas não encontrariam ninguém que se interessasse por ela, né? Então, o amor ia passar por longe, não é isso? Provavelmente, a maior parte da população. O que ele quer dizer com isso? Que a maior parte da população não atribui-se de beleza, não tem, né? No seu perfil, não é atribuído de beleza. E aí, ficariam sem encontrar a sua outra cara metade? Né? Aí ele vai se utilizando de várias situações e vários argumentos. Ó, a qualidade de fato mais importante está na capacidade de cada indivíduo tirar partido dos aspectos positivos de sua aparência. Olha ele utilizando já os argumentos que a beleza não é importante. Ó, ele utiliza-se outros complementos, gente, que dão qualidade ao ser, né? Que a beleza em si, ela sozinha, isolada, não é tão importante. Existem outros atributos. Com isso, cada um de nós mostra que mais fundamental do que ser bonito é relevar uma atitude de amor, carinho, cuidado consigo mesmo. Isso pode ser percebido por sinais exteriores, que, por serem realmente mais valiosos do que a beleza natural. Ó, sinais exteriores que vem, né, acabam se confundindo com ela. Então, esses sinais exteriores acabam se confundindo com a beleza. O que acontece muitas vezes é que uma pessoa se torna atraente, ó, e nos parece bonita devido somente às suas outras qualidades. Tá vendo aí? Ele vai utilizando de argumentos para defender a sua tese, né, de que necessariamente a beleza não é fundamental, que as pessoas não só conseguem chamar a atenção de outra na questão do amor se elas forem belas, as feias também, né? As feias também são vistas como algo belo também, né? Como algo belo. A beleza também está em outras atitudes, né? E não só na aparência. Então é isso que esse texto tenta mostrar. E ele vai estar na íntegra na atividade online que eu vou estar passando para vocês. Momento explorando sua prática, atividade online. Então, gente, na atividade online eu vou estar, ela vai ser diferenciada da primeira, por conta que ela terá algumas questões abertas, certo? Então, até a 7 serão questões abertas, onde vocês poderão digitar sua resposta. Escrever, melhor dizendo, certo? E os pontos só irão computar os pontos das questões de múltiplas escolhas, de alternativas, que são as últimas questões. Aí quando vocês verem lá a pontuação baixa, é por conta disso, porque a pontuação eu vou dar depois quando analisar a resposta de vocês. Certo? Então é aquela mesma situação, eu vou mandar o link, né, dessa aula, vocês vão acessar, né, e depois vou mandar o link da atividade, certo? Aí vocês vão abrir a atividade, vão clicar no próximo e vão respondendo, aquele mesmo processo. Vão colocar a identificação de vocês, né? Turma, a data de hoje e próximo. E vão ver as questões, é como eu disse, vai ter várias questões abertas, onde vocês vão ter que digitar, né,
dando a sua resposta, dizendo o que vocês acham, o que vocês pensam sobre determinada situação que eu vou estar colocando lá, né? Ok? E vamos clicar próximo, é a mesma coisa, só vai mudar isso aqui, que vocês vão precisar digitar nas linhas aí que vão aparecer no espaço. Então, gente, finalizando, eu deixo essa mensagem, desafio fique em casa, né, que muita gente já viu por aí, né, essa imagem no Face, em outros meios sociais, né? E aqui, você entendeu? Primeira frase aqui de baixo, né? Se você entendeu, fique em casa, gente. Vocês sabem que é muito importante ficar em casa, estudar em casa, para que o vírus não se propague, né? Ok? Então, valeu e até a próxima.